Fala, nação bugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje de 193, número 193, tá certo? Muito obrigado por toda a participação, um monte de comentário, adesão, o pessoal realmente ouve e dá muita opinião bacana, isso é muito legal, a gente fica muito contente, né? Vamos falar de hoje, enfim, a primeira vitória do Guarani. Alguém pode falar, o cara vai estar exultante hoje. Olha, eu acho que foi a pior partida que eu vi do Guarani na temporada. Talvez não tenha sido pior do que algumas derrotas acachapantes nós tivemos. Então, eu tentei lembrar que algumas do Ituano, contra o Ituano também foi um horror. Enfim, pouquíssimas, hein? Pouquíssimas partidas foram eventualmente piores por conta do resultado, né? Quer dizer, uma partida ruim coroada com resultado ruim também, talvez tenha tido uma outra pior que essa de hoje. Mas em termos de perspectiva, em termos de futebol produzido, para mim, um horror. O primeiro tempo, pior ainda, né? O Guarani no segundo tempo foi melhor que o Criciúma, sim, mas não porque o Guarani jogou tão melhor, mas principalmente porque o Criciúma caiu demais, né? Os méritos são muito mais problemas do Criciúma do que méritos efetivamente do Guarani no segundo tempo. O primeiro tempo nós tomamos uma surra em pleno Brinco de Ouro, nós tomamos uma surra do Criciúma. Eu vou dar os números aqui para vocês. Então, de positivo, muito pouca coisa nós podemos tirar hoje. A vitória, né? Alguns jogadores que foram testados, por exemplo, o Marcinho. Então a gente teve a oportunidade de ver o Marcinho começando o jogo num período maior de tempo. Isso não quer dizer que foi bom, né? Mas foi um exercício. Nós não tomamos o gol, muito mais por mérito do Kozlinski, diga-se de passagem. E pela ineficiência, pela falta de um centroavante nato no Criciúma, também vamos comentar, né? Que mais teve de bom? Mais nada, na minha opinião, mais nada. E ele tem muito de perigoso, porque essa vitória, claro que alivia a gente que é torcedor, mas nós corrimos o risco de ela enganar o diagnóstico real da atual situação do Guarani, na minha opinião. Então, obviamente que o Daniel não vai cair, e eu acho que ele não cairia, muito provavelmente, nem se perdesse, né? Em casa contra o Criciúma. Mas o trabalho não é bom. Hoje eu vi muito pouco de padrão de jogo. Hoje eu vi um time muito frágil. Hoje eu vi um time no primeiro tempo cabisbaixo, ciente da má partida que estava fazendo e sem conseguir reagir. Isso às vezes acontece? Às vezes acontece, mas hoje foi absurdo. Eu não acho que estão entregando o jogo, não sei dizer. Não sei dizer se estão contra o técnico. Então ele mesmo agora na coletiva quis, de uma certa forma disse, vocês viram, como isso não tem nada a ver, não é um fato, né? Nós estamos aqui no dia a dia, estamos continuando a trabalhar, então o resultado engana muito. O resultado por si só encobre muita coisa, mas o time do Guarani foi muito mal. Das 4 partidas do Campeonato Brasileiro, seguramente essa foi a pior delas, seguramente, né? Apesar da vitória, são as coisas, como é o futebol, né? Outra coisa que alguém pode argumentar, né? O Vasco também teve a sua primeira vitória hoje. É diferente. Agora, o Vasco não tinha perdido nenhuma. O Vasco tem uma expectativa absolutamente diferente. O Vasco, eu vi alguns pedaços do jogo, inclusive deles, buscou a vitória e foi, na grande maioria do jogo, superior ao time adversário. No time do Guarani, hoje, em determinado momento, se eu não me engano, nos fins, depois dos 30 minutos do segundo tempo,
A posse de bola do jogo de hoje era de 62% para o Criciúma, 38% para o Guarani. Às vezes a posse de bola não quer dizer nada, mas hoje quis. Hoje quis, principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo. Bom, então, vamos mudar números para isso tudo que a gente está falando. Né? O Guarani no primeiro tempo, o Criciúma no primeiro tempo, além de dominar absolutamente as ações, com posse de bola muito maior que o Guarani e tudo mais, marcava na saída de bola, o Guarani não conseguia sair. O Guarani era um bicho absolutamente inofensivo, né? Desguardado, né? Frente ao grande Criciúma. Né? O Criciúma teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos meia dúzia de chances de gol claríssimas, contando aí com bola na trave, contando aí com 2 ou 3 boas defesas do Kozlinski. Efetivamente faltou o pezinho Salvador pro lado do Criciúma para marcar o gol. Então, absolutamente foi dominante. O Guarani, dizer que não teve nada no primeiro tempo, nós tivemos uma chance no cruzamento do Júlio César, uma carrinhada do Nicolas Careca aos 5 minutos, aos 40, só aos 40, o Bruno José, entre as 3 ou 4 toques na bola que ele deu no jogo, né, ele deu um chute no gol aos 40 minutos, e os 46, uma bola absolutamente despretensioso. O Diogo Matheus não sabia o que fazer na ponta direita, acabou levando para a linha de fundo, cruzou e o zagueiro quase faz um gol contra, mas foi só. O seu primeiro tempo, de novo, então repito, o Guarani foi engolido pelo Criciúma, o Guarani tomou uma surra em pleno Brinco de Ouro, com as 2.200 testemunhas que assistiram isso. Há muito tempo eu não via uma superioridade tão grande dentro do brinco, do adversário, nem com times grandes. Eu fui ver o São Paulo no Campeonato Paulista, eu não vi isso. O Santos, não vi isso. Hoje eu vi uma das maiores diferenças, superioridades no primeiro tempo. O segundo tempo, já no intervalo, ele muda, faz uma substituição. Ele tira o Marcinho, né, e coloca o Persson para tentar fazer um tripé no meio de campo e tentar melhorar a marcação no meio de campo. Estava perdido, né? A marcação estava absolutamente perdida. E de fato, o resultado final, não necessariamente da modificação, mas no segundo tempo o Guarani foi melhor que o Criciúma. Principalmente, quer dizer, um fator, claro, o Guarani melhorou um pouco a marcação, o Guarani subiu um pouco suas linhas, marcou um pouco mais na frente, mas o Criciúma morreu. O Criciúma, que não tem o centroavante, mas tem um time muito bem montado e interessante, eu diria, do meio para frente, né? Principalmente do meio para frente, morreu fisicamente. Fisicamente, o time do Criciúma não conseguia mais jogar. Então, lá na frente, eles têm o Marquinhos Gabriel, que era um cara que a gente queria ter trazido, não trouxe, jogou muito no primeiro tempo. O tal do Rafael Bilu, se eu não me engano, estava no Brusque, jogou muita bola também no primeiro tempo, humilhou o Eliel principalmente no primeiro tempo. O Thiago Alagoano, que era do Brusque, muito tempo do Brusque, jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, tá lá. Né? Felipe Matheus é reserva, um meia que a gente conhece de muito tempo, tá em reserva do Criciúma. Enfim, um time que do meio para frente, como eu disse, é um time bacana, é um time envolvente até, e demonstrou isso no primeiro tempo. E no segundo tempo, abriu a boca, a língua estava de fora. Né? Eles não tiveram, o preparo físico deles deixou muito a desejar, principalmente depois dos 15 minutos. E aí o Guarani, que veio sim com uma postura um pouco melhor, não estava muito melhor não. A superioridade do Guarani não chegou perto da superioridade do Criciúma no primeiro tempo. Então a superioridade do Guarani no segundo tempo não é nada comparável ao que foi o primeiro tempo do Criciúma. Mas o Guarani teve, então, aos 48 minutos do jogo, ou seja, aos 3 minutos do segundo tempo, num cruzamento, a gente achou, né, uma boa
uma oportunidade de gol, logo aos 3 minutos. Aos 55, teve uma cabeceada fraca do Bruno José na mão do goleiro, né, depois de um cruzamento. Aos 63, uma boa cabeceada após o escanteio, acho que foi do Ronaldo Alves. E aos 72, nós marcamos o gol de pênalti, chorado e achado. Foi pênalti, foi. Mas temos que agradecer muito ao acaso, né? O Rodrigo Andrade dá uma cabeceada numa jogada lateral, né? A bola bate na mão do zagueiro, pênalti. Que foi pênalti, não tenho dúvida. Mas achamos pênalti. E como a fase não é boa, o Diogo Matheus, que bateu pênalti, que teoricamente bateu bem no derby, por exemplo, é um batedor de falta e tudo mais, bateu muito mal o pênalti. Muito mal o pênalti. E por sorte nossa, a bola voltou pro pé dele e ele, no rebote, meteu para dentro do gol, 1-0. E foi isso, porque depois nós tivemos mais uma chance, num belo chute do Persson, uma bola, depois do escanteio, a bola acabou sobrando para ele do lado direito, ele pegou um belo chute com a defesa do goleiro. E aos 87, o Kozlinski, uma única falha que ele teve, deu uma saída um pouco claudicante lá, os caras pegaram o contra-ataque, deram um chute forte de fora da área e ele fez uma boa defesa, uma defesa segura, e no escanteio, ainda quase eles marcaram o gol, o zagueiro deles tirou a bola praticamente dentro do nosso gol. E é isso, foi essa a história do jogo. Então, uma vitória importante do ponto de vista da tabela, uma vitória importante, eu ia dizer, para dar um ritmo, melhoria, mas eu não acredito nisso. Não fiquei muito mais preocupado com o jogo de hoje do que estava antes do jogo de hoje. Antes do jogo de hoje eu estava muito preocupado com o risco, sim, de a gente disputar, ter um campeonato ruim e disputar lá embaixo. E porque o jogo do Guarani não virou nos primeiros 3 jogos, não deu encaixe, como a gente vinha falando nos pré-jogos e pós-jogos. Mas hoje, se não tinha dado encaixe até então, hoje desencaixou de vez. O jogo do Guarani hoje foi desanimador. Constatações do jogo de hoje, né? O Guarani tem um elenco para algumas posições muito deficiente. Temos um melhor goleiro e temos 2 centroavantes. Isso é melhor que o ano passado. Tá certo? Não tão do que o fim do ano passado, porque no fim a gente já tinha o Lucão. Mas agora nós temos essas duas pontas também formatadas. Na lateral acho que mudou muito pouco, porque o Diogo Matheus, mas não tá bem o Diogo Matheus, tá? Mas é o mesmo, e eu diria para você que o Matheus Pereira, que é melhor que o Eliel, hoje ficou não muito melhor, mas ficou, acho que provado. O Eliel também não foi tão bem, mas muito parecido com o ano passado, né? A nossa zaga, apesar de não ter tomado gol hoje, teve um perereco um monte de vezes. Nós vamos falar das partes individuais. Eu acho que nós temos um primeiro volante melhor que o ano passado. Nós temos o mesmo segundo volante que tínhamos no ano passado, numa fase talvez pior. Os nossos meias são de longe, a dupla de meias que nós temos até um trio, é de longe pior do que a dupla de meias que a gente tinha no ano passado. São diferentes e piores, só para deixar claro. O Giovanni Augusto faz muita falta nesse time, apesar de não ser exatamente o manjar dos deuses que a gente queria. E os atacantes de beirada, uma piada, né? O Júlio César é o mesmo do ano passado, mesma coisa, mas tem a mesma limitação do ano passado. E o Bruno José, nos 3 jogos que fez, a média, se mexer bem e tirar a média disso, é bem pior do que foi a média do Bruno Sávio. Não tenho dúvida disso. A única coisa parecida é o nome, Bruno. O resto, nada. O Bruno José tinha feito uma boa partida contra o Grêmio, melhor do que hoje,
contra o Sport ele não fez uma boa partida. Hoje ele mal tocou na bola. Não dá nem para dizer que ele fez uma má partida. Eu acho que hoje ele foi talvez 3% melhor do que ele foi contra o Sport. Já está pegando um pouco mais ritmo, né? Natural, mas pegou muito pouco na bola. Muito pouco na bola. Deu um chute no gol, um razoável chute, mas não é um jogador para decidir partida pra gente. Os caras que entram, Iago e Rony, é a mesma coisa. Mas o time do Criciúma estava tão mal fisicamente quando esses dois entraram, que o Iago conseguiu deitar e rolar em cima de um ou dois caras de lá, não porque ele ficou bom hoje, não é nada disso, mas porque os caras já estavam para lá de Bagdá. Então teve algumas jogadas que demonstraram isso. O Nicolas Careca uma hora deu 2 meia-lua e foi passando os caras por cima. O Ronald no contra-ataque conseguiu tomar uma falta lá, também driblando o cara. O Iago fez um sassarico lá na ponta direita, mas os caras estavam muito mal de perna. Essa é a minha leitura. Perderam na marcação e perderam no físico também no segundo tempo, né? Então é isso, o Guarani sai da última posição, está em 14º lugar, ainda tem uns caras, tem 3 times atrás dele que estão com 3 jogos, então não temos que comemorar muito não. O Guarani joga de novo contra o Náutico na terça-feira próxima, às 9h30 da noite, e a situação hoje é a seguinte: o Guarani nessa temporada tem 19 jogos, fez 23 pontos, são 6 vitórias nesses 19 jogos, 5 empates e 8 derrotas. Tem um saldo negativo de -6 e tomou 24 gols em 19 jogos. Dorme com um barulho desse. Guarani, no Brasileiro, nós temos 4 pontos em 4 jogos, certo? E portanto, nós estamos com 33% de aproveitamento, né? 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 2 gols pró, 4 contra, saldo de -2. A gente, no Brasileiro, é a melhor média dentre as estatísticas, 1 gol por partida. Porque quando a gente olha a temporada Daniel, ou seja, são 57 jogos que o Daniel comandou o Guarani, nesses 57 jogos o Daniel tem 83 pontos, são 22 vitórias, 17 empates e 18 derrotas. São 65 gols contra em 57 jogos. Então nós temos uma média de 1,14 gols tomados. É uma média maior que 1,14. Então dá para dizer, por incrível que pareça, que nesse Campeonato Brasileiro que nós estamos ridículos, nós estamos melhores em termos de média de gols tomados por partida do que tanto a temporada Daniel quanto na temporada de 22, que são mais representativas. Portanto, a tendência é a gente tomar mais gol do que vem tomando até, a não ser que a gente melhore a defesa. Com o que eu vi hoje, eu não consigo ter essa grande esperança. Dos jogos que nós vencemos em 19 jogos, nós vencemos só 6. 6 jogos dos 19 que nós fizemos esse ano. Vou falar para vocês quais e onde. Hoje, de Criciúma, contra o Criciúma, em Campinas. Ferroviária, no Paulista, em Campinas. O Maricá, pela Copa do Brasil, fora de casa. O Novo Horizontino, pelo Paulista, fora de casa. O São Paulo, pelo Paulista, em Campinas. E a Pinguela, no Derby, no Brinco de Ouro, também. Então, dos 6 jogos que nós vencemos time que eu diria para você bom, só o São Paulo. Ganhamos a Ponte, rebaixada no Paulista. Novo Horizontino, rebaixada no Paulista. Maricá, Série B do Campeonato Carioca. Ferroviária, Série D do Campeonato Brasileiro. E o Criciúma, aqui entre nós, na minha opinião, como eu disse, tem um time bem formado, mas frente às expectativas do início do campeonato, a gente não poderia imaginar que o Criciúma poderia fazer frente ao Guarani. Mas fez. Mas fez e muito. Mas fez e muito. Então, próximo jogo, como eu falei, é o Náutico. Um jogo fora de casa, um jogo difícil, com um time, enfim, que tem alguns jogadores interessantes. O Guarani entra com muitos jogadores. Hoje, no jogo de hoje, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores amarelados
Isso, mais os que já tinham amarelo, fazem com que 3 jogadores entrem com 2 cartões amarelos. Portanto, se tomarem o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Náutico, não jogam o derby contra a Pinguela. São eles Ronaldo Alves, Nicolas Careca e Leandro Vilela. São esses 3. Hoje, eu acho que talvez os 3 façam falta. O Nicolas Careca, se não jogar, tem o Lucão. O Ronaldo Alves, se não jogar, tem o quem? O Castan? O Derlan? O Hernando? Não sei, um desses aí. E o Leandro Vilela, se não jogar, tem quem? O Índio. É isso aí. Então nós temos peça de reposição? Até temos. Mas o nosso elenco não é tão qualificado assim não, para perder esses 3 pro derby, né? Então tá dentro ainda das contas sonhadas que eu falei, a gente chegar no 7º jogo, depois do Tombense, que diga-se de passagem, empatou 4 jogos em 4 disputados, ou seja, não é um time que tem sido fácil de se vencer no Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente joga com o Náutico, depois joga com a Pinguela em casa e depois sai para jogar com o Tombense. E a gente sonha em estar com 11 pontos quando chegar no 7º jogo. Que não é nem um resultado absurdamente bom, mas é bem difícil de a gente conseguir, principalmente com o futebol apresentado no dia de hoje. Vamos dar as notas individuais e fazer alguns comentários. O Kozlinski, para mim, é o melhor jogador do Guarani em campo hoje. Garantiu com certeza a vitória, a primeira vitória do Guarani no Brasileiro, nota 7 para ele. Ele fez pelo menos 3 ou 4 defesas, teve uma pequena falha, não sei nem se foi grande falha dele, no segundo tempo, numa saída de bola com o pé. De resto, acho que o Kozlinski de verdade foi o melhor jogador do Guarani. 7, se é que dá para tirar grandes coisas nesse jogo. 7. O Diogo Matheus, apesar de ter feito o gol, bateu o pênalti muito mal, tomou o cartão amarelo. No primeiro tempo tomou um vareio no jogo, errou muito passe. Ainda não está no ritmo do Diogo Matheus que a gente conhece ou que já jogou no Guarani. Nota 5,5. A defesa, eu vou dar a mesma nota para os 2 zagueiros, apesar de que eu achei numa cabeceada no primeiro tempo que eles quase marcam o gol, que a bola, se não me engano, foi uma jogada do bola na trave. O João Vitor estava absolutamente perdido. O Marquinhos Gabriel estava sendo marcado pelo Ronaldo Alves de frente e o João Vitor estava absolutamente perdido na bola, nem subiu. Foi um horror. Então, essa jogada, eu fiquei com medo dele. Mas no frigir dos ovos, eu vou dar nota 5 para o João Vitor e vou dar nota 5 para o seu Ronaldo Alves. Eliel, uma decepção para mim, porque eu gosto do Eliel, eu sempre acho que o Eliel não está tão longe assim, não estava tão longe do Bidu, não está tão longe do Matheus Pereira, mas é pior que sim. A gente entende porque aqui não é titular. Hoje foi mal, não fez uma grande partida, o tal do Bilu deu um choro de bola nele no primeiro tempo, suou ali no primeiro tempo, tá? 4,5 para o Eliel. Leandro Vilela não fez boa partida. Ele estreou bem, se eu não me engano, contra o Sport. Fez uma razoável partida. Contra o Grêmio foi um pouquinho pior e hoje apareceu pouco. Muito brigador, mas não gostei. Não... É melhor que o Bruno Silva? Para o meu gosto é. Para muita gente não. Mas para o meu gosto ainda é. Tá? Nota 5 para ele. Rodrigo Andrade errou muito passe hoje. No segundo tempo, ele errou. Eu sei que o campo do Guarani, assim, inexplicavelmente não está bom na grande maioria das áreas dele, mas não está legal. Mas o Rodrigo Andrade errou passes hoje absurdos. No segundo tempo, ele tinha 2 jogadores, ele tinha que passar a bola no meio, 2 jogadores do adversário, passar a bola no meio, e tinha 2 jogadores do Guarani. Ele errou 10 metros de distância. Se muito. Ele errou passes bizonhos hoje. Bizonhos. Ele deu a cabeceada do pênalti, né? Que gerou o pênalti. Acho que foi a melhor coisa que ele fez no jogo hoje. Nota 5 para o Rodrigo Andrade. Marcinho, começou desde o início, só jogou um tempo, então não dá para ter uma grande nota. Ele teria que ter esmirilhado no primeiro tempo, e não foi o caso.
Não foi o caso, apareceu muito pouco, apagado, se escondeu em alguns momentos. 4. Marcinho, 4. Bruno José, eu falei, olha, se eu tivesse contado, acho que ele tocou na bola umas 4 vezes. No primeiro tempo, tenho certeza que foram 3. Uma delas um chute de fora da área. No segundo tempo, se ele tocou 1 ou 2 vezes na bola, foi muito. Ele tocou uma eu tenho certeza que ele sofreu a falta. Só. Não viu o Bruno José. Ele saiu com 72 minutos de jogo, logo depois do pênalti. Marcamos o gol de pênalti e já saiu. Para a entrada do Ronald. Bruno José, 5. Com muito boa vontade. Nicolas Careca, eu acho que brigou muito. Foi muito pouco alimentado. Fez uma jogada muito bonita pela esquerda no segundo tempo. Talvez a melhor jogada individual do Guarani no jogo. Eu vou dar nota 5,5. Não foi brilhante, mas brigou bastante. Foi muito pouco municiado. Aliás, é um problema, tanto ele quanto o Lucão, tá? Agora a gente tem não tem quem põe a bola para eles. 5,5. Principalmente hoje, assistindo o Giovanni Augusto. Júlio César, 4,5. Muito mal. Teve no segundo tempo, inverteu de lado com o Bruno José. O Bruno José veio para a esquerda e ele foi para a direita. Muito, muito ruim hoje. Não acertou nada, não marcou nada, não chutou nada, fez nada. Absolutamente nada. Só reclamou, acho que e tomou amarelo, 4,5. Dos que entraram, vou começar pelos sem notas, né? Derlan e Madison, os dois entraram aos 92 minutos, entraram para dar uma segurada no jogo. O Ronaldo Alves estava falando que estava com cãibra e tal. Sem nota. O Persson entrou no intervalo, né? Acho que não comprometeu, né? Não fez grande partida, acho que recompôs a marcação, então foi importante. Nota 5 para ele. Ronald, o horror de sempre, acho que tocou na bola uma vez ou duas. Ele entrou 72, né? Então ele jogou 18 mais uns 25 minutos ele jogou. Eu praticamente não vi o nome dele. Se ele tocou 2 vezes na bola, foi muito. Uma vez num contra-ataque, ele ainda adiantou a bola demais, ele sofreu a falta, e ele girou o amarelo pro outro cara. Foi a única coisa que ele fez. Fez mais nada. 4,5. Iago foi um pouquinho menor que ele, pegou uns caras cansados do outro lado lá, fez uma fumacinha, deu uns driblinhos aqui e ali. Não dá para dizer que jogou bem, não. Então é cara para entrar quando o outro time já está calinguando ali fora mesmo, entendeu? Para tentar um contra-ataque. Vai ter um dia ou outro aí que eles vão fazer uma jogada de contra-ataque, nós vamos marcar um golzinho, sabe, aquele lá que faz o segundo ou terceiro para encerrar. Hoje nem isso, mas nota 5 pro Ian, o máximo. O Daniel Paulista, estava vendo até a entrevista dele agora, é interessante, porque ele tem uma leitura boa, eu já falei isso aqui. Ele lê bem, ele vê mesmo que nós estamos numa merda. Aí ele dá uma amenizada nisso que eu estou falando, quer dizer, tá uma merda, ele dá uma amenizada, faz um discurso mais, vê pontos positivos e tenta levantar os recordes dele, papapá. Senti ele um pouco desanimado hoje, ele sabe que ele está sendo muito criticado pelo trabalho dele. Eu acho, pelos números que eu já dei, pelas campanhas dele, é muito pouco para o Guarani. Hoje eu vou dar uma amenizada. Bom, primeiro que eu acho que sim, se o Guarani perdesse hoje, tinha que sair mesmo, absolutamente. Obviamente que ganhando hoje, ele não vai sair. Não que eu acho que não mereça, porque hoje não apresentou nada. Então se ontem precisava sair, hoje, depois de hoje, mesmo com a vitória, também tem que sair. Um horror. Horror. Agora, eu vou fazer um contraponto em tudo os fatos que eu já mencionei nos anteriores. Hoje eu tenho mais certeza que o time é mais fraco do que a gente eventualmente tinha a vã esperança de que era. O time é bem limitado. O time é bem limitado. Então se eu tenho... Dá para dar uma atenuada na responsabilidade do Daniel Paulista. Por outro lado, não dá para dar uma atenuada no diagnóstico, nas perspectivas que a gente tem em relação ao time. O time é muito fraco. O time é muito fraco. Achar que nós vamos, por exemplo, chegar no derby e vamos ganhar de braçada não é óbvio para mim. Não é óbvio para mim. Nós vamos sofrer o campeonato inteiro. O time jogando a média do que jogou nos 4 primeiras partidas, nós vamos disputar lá embaixo mesmo. Acho que falta muita coisa. Claro, ainda no início do campeonato tem algumas pessoas que falam assim, eu quero ver a 9ª rodada. Eu não quero ver de jeito nenhum a 9ª.
Não podemos esperar a nona. De jeito nenhum. A nona, para esse time, o time tem 33% de aproveitamento. Aproveitamento de quem vai disputar o rebaixamento. Nós estamos ali na beira. Não dá para esperar até lá. O time está montado de maneira muito fraca, não tem peça de reposição para uma temporada. Em julho, quando tiver a janela aberta, nós temos que trazer alguma coisa. É bom já olhar, já pesquisar, já amarrar, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa, e mais ainda, eu não sei se esse técnico chega até lá, comissão técnica, Michel, essas coisas, não sei. Sinceramente, tenho sérias dúvidas. O trabalho não é bom. O trabalho, o resultado do trabalho, não é o trabalho. Vamos lá. Os caras estão trabalhando muito, fazendo um monte de coisa, planejaram. Eu estava falando que o trabalho dele é planejado hoje, semana que vem, está tudo certo. Ninguém está falando. Suor, eventualmente não acompanha, mas eventualmente até tem. O resultado no bottom line é muito fraco, é muito aquém daquilo que a gente espera. Tá bom, gente? É isso. Até o próximo pré-jogo. Espero que a gente suba um pouco de produção. Acho muito difícil. Muito difícil. Mas tá bom. Muito obrigado. Continua seguindo a gente. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.